Os 26 animais mais perigosos do mundo. Quais são e por quê? Criamos uma lista com aqueles animais considerados os mais perigosos para os humanos, conforme os seguintes critérios: mortes de humanos por ano, maior perigo, mordida, veneno, força ou picada transmite doença, comportamento agressivo ou representam riscos quando estão próximos a humanos. Como os dois primeiros critérios estão muitas vezes associados a acidente e não necessariamente ao comportamento do animal, eles receberam menos peso na lista. Assim, o último critério foi o decisivo para indicar as primeiras posições dos animais que trazem muitos riscos quando próximo das pessoas. Morte de humanos por ano, cerca de 1 milhão. Maior perigo, picada transmite doenças. Os mosquitos são grandes transmissores de doenças em humanos. Morte de humanos por ano, cerca de 80 mil. Maior perigo, picada com veneno. Alguma espécie de cobras tem veneno letal. Embora haja cobras de diferente comportamento, mais tranquila ou mais agressiva, as cobras são animais muito temidos. Os encontros com cobras podem gerar muitos acidentes, sendo alguns fatais. Entre as cobras mais venenosa do Brasil, a coral, a cascavel, a surucucu e a jararaca. Mortes de humanos por cerca de 10 mil. Maior perigo, picada pode transmitir um parasita. As moscas são grandes transmissores de doenças em humanos. A picada dessa mosca transmite um parasita, chamado Trypanosoma brucei, que gera a denominada doença do sono. Essa doença pode causar a morte. A mosca tché, comum no continente africano, alimenta-se do sangue das pessoas, por isto não é fácil evitar a sua picada quando em contato com o inseto. Morte de humanos por ano, cerca de 10 mil. Maior perigo, transmite doenças. Os caramujos podem transmitir doença consumidos por pessoas. O denominado caramujo africano pode hospedar um verme que, em muitos casos, desenvolve doenças que podem gerar a morte de humanos. Por esta razão, é um animal que, embora não represente por si um perigo, carrega um grande risco à vida humana. Não são agressivos, mas, como servem de alimento, muitas vezes seu perigo entra facilmente em contato com as pessoas. Mortes de humanos por ano, cerca de 3.250. Maior perigo, picada com veneno. Alguma espécie de escorpião tem veneno letal. Há algum escorpião mais venenosos que outros. No Brasil, uma espécie que coloca mais risco para as pessoas é o escorpião de cauda preta, provocando a parada respiratória com a sua picada. Por serem pequenos e se esconderem em locais escuros, é comum acontecerem acidentes com esses animais. Mortes de humanos por ano, cerca de 2 mil. Maior perigo, desenvolvimento de doenças. Podem causar doenças letais. As tênias podem causar infecção ingeridas por carnes de porco contaminada. Em certos casos, a infecção pode levar à morte por complicações. Morte de humanos por ano, cerca de 1.000. Maior perigo, mordidas. Algumas espécies de crocodilo apresentam uma mordida agressiva. 6 espécies de crocodilo são consideradas mais agressivas. Por serem animais grandes e fortes, podem atacar e matar pessoas quando presenciarem uma invasão ao seu habitat. Mortes de humanos por ano, cerca de 250. Maior perigo, mordida. Os leões são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Animais bravos e velozes podem atacar para fins de caça ou em situações de ameaça. Mortes de humanos por ano, cerca de 250. Maior perigo, mordida. Os leões são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. O encontro com um leão pode ser fatal. Predadores, por natureza, podem enxergar o ser humano como uma presa. Apesar disso, por terem seus próprios habitats na vida selvagem, não costumam ser tão frequentes os acidentes com o animal. Mortes de humanos por ano, cerca de 29. Maior perigo, mordida. Os leopardos são predadores de vida selvagem que apresentam comportamento agressivo com humanos. Carnívoro de grande
porte, também, podem colocar em risco a vida das pessoas, quando acontece um encontro com um animal. Mortes de humano por ano, cerca de 20. Maior perigo, força e mordida. Os ursos são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Predadores carnívoros podem ter comportamento agressivo e buscarem se alimentar de pessoas quando famintos. No entanto, quando encontram outros meios de comer, não atacar humanos. Mortes de humanos por ano, cerca de 10. Maior perigo, mordida. Os lobos são predadores de vida selvagens, que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Carnívoro e habituados a uma vida selvagem, podem colocar em riscos a vida dos humanos, quando em contato próximo. Entretanto, maioria dos casos, os lobos costumam fugir quando sentem a presença humana. Mortes de humanos por ano, cerca de 6. Maior perigo, mordida. Os tubarões são predadores do mar, que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Embora famoso por um comportamento bravo e agressivo, acidentes fatais com tubarões não são tão comuns. Mortes de humanos por ano, cerca de 500. Maior perigo, força da tromba e peso. Os elefantes são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Fortes e grandes, os elefantes podem representar perigos quando se sentirem ameaçados ou bravos. Pelo porte e com o uso da tromba, podem provocar sérios acidentes. Mortes de humano por ano, cerca de 500. Maior perigo, força e peso. Os hipopótamos são animais de vida selvagens, que podem ser agressivo quando se sentirem ameaçados. Os hipopótamos são animais de vida selvagem, fortes e pesados, por terem um fortes instinto territorial, podem facilmente gerar acidentes fatais quando se tirem seu espaço invadido. Os hipopótamos são animais de vida selvagem, fortes e pesados, por terem um forte instinto territorial, podem facilmente gerar acidentes fatais quando sentirem seu espaço invadido. Apesar da agressividade, é importante lembrar que o hipopótamo não se alimenta da vítima, porque é herbívoros, comendo apenas vegetais, para sua sobrevivência. Mortes de humanos por ano, cerca de 200. Maior perigo, força e peso. Os búfalos são animais de vida selvagem, que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Por serem encontrados na vida selvagem, também podem apresentar um comportamento agressivo na presença de humanos, quando se sentirem ameaçados. Mortes de humanos por ano, cerca de 130. Maior perigo, mordida. Os cervos são animais de vida selvagem, que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Velozes e ágeis, os cervos podem facilmente correr atrás de um humano, caso sintam uma ameaça. Mortes de humano por ano, cerca de 40. Maior perigo, veneno. Não apresenta comportamento agressivo. Entre as águas-vivas mais perigosas para os humanos, a água-viva australiana é a mais venenosa, podendo matar uma pessoa quando picada. Mortes de humanos por ano, cerca de 30. Maior perigo, mordida. As hienas são animais de vida selvagem, que podem ser agressivas quando se sentirem ameaçadas pela vida selvagem da hiena, e por buscarem abater tudo o que estiver ao alcance delas para comerem, podem vir a representar riscos para os humanos. No entanto, a convivência com as hienas costuma ser menos perigosa do que com outros animais selvagens da lista. Mortes de humanos por ano, cerca de 2. Maior perigo, veneno. O polvo de anéis azuis tem veneno letal, uma espécie específica de polvo que possui um veneno muito perigoso. Apesar disso, para sofrer um acidente fatal não é comum, pois, apenas quando é provocado, este polvo decide morder quem o importuna, lançando um forte veneno na corrente sanguíneos da vítima. Mortes por ano de humano, cerca de 60. Maior perigo, picada com veneno. As abelhas não apresentam comportamento agressivo presente na natureza. As abelhas não são ameaças de perigo frequente quando uma pessoa as encontra pelo caminho.
Apesar disso, enxames de abelhas ou situação de tocar acidentalmente numa abelha podem ser mortais, principalmente com pessoas alérgicas ao anima. Morte de humano por ano, cerca de 30. Maior perigo, picada com veneno. As formigas não apresentam comportamento agressivo. Algumas formigas podem gerar picada extremamente dolorosa e fatais. A das espécies mais perigosa são a formiga cabo verde e a formiga lava-pés. Mortes de humano por ano, cerca de 20. Maior perigo, picada com veneno. Alguma espécie de aranha tem veneno letal. A maior parte das aranhas só costuma representar perigo real aos humanos quando ameaçados ou em caso de acidentalmente tocadas. Entretanto, há alguma espécie, como a aranha armadeira, que são um pouco mais agressiva no comportamento. Mortes de humanos por ano, cerca de 5. Maior perigo, força. Os touros podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Animais muitas vezes domesticados pelos humanos, os touros podem vir a demonstrar um comportamento agressivo caso sintam-se provocados ou ameaçados. Mortes de humanos por ano, cerca de 25 mil. Maior perigo, mordida. Os cachorros podem apresentar comportamento agressivo quando forem treinados para isto ou quando se sentirem ameaçados. O número de acidentes fatais com cães é muito elevado, por serem, desta lista, os animais que mais convivem com os humanos. Os cães são animais domesticados e habituados. Alguns deles costumam ser treinados para terem um comportamento mais bravos do que o habitual. Mortes de humanos por ano, cerca de 20. Maior perigo, força. Os cavalos não apresentam comportamento agressivo. Os cavalos também pertencem aos animais da lista domesticados, sendo, pelo grande contato com humanos, comum ocorrerem acidentes. Nesses casos, as mortes de pessoas têm outras causas que não dizem respeito a uma natureza de agressividade do animal.